Pessoal, vamos iniciar. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo neste momento, para que possamos dar início a mais essa reunião abençoada. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço as bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de seus lares. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu nos acompanhar, permitiu a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Simone? Ele pediu de cá, ó. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. E que possamos refletir hoje nas palavras de Jesus. Possamos refletir sobre as palavras do Mestre Jesus e com ele, né, aprender como lidar conosco mesmo, com a nossa vida, né? Foi aberto o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Aqui já caiu bem no início, tá? Com o subtítulo de O Poder da Fé. Então, lá na Bíblia, em Mateus, no capítulo 17, versículo de 14 a 19, vem dizendo assim: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos e Jesus em particular, e lhes disseram:
a Jesus em particular, e lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, essa passagem é uma passagem assim, muito bonita, porque ela vem falando do poder da fé. E que a fé não é um artigo que foi distribuído de maneira desigual, para uns mais, para outros menos. A fé é algo que a gente conquista. É algo que nós nos dispusemos a trabalhar em nós, a buscar crescer em nós, essa certeza absoluta em Deus, e aí nós vamos desenvolvendo. Porque, às vezes, a pessoa, né, como eu já disse outras vezes aqui, está passando por um problema e pede para outra pessoa fazer a oração. Ah, você é uma pessoa de fé. Mas será que só o outro teve direito? Será que Deus distribuiu isso de maneira desigual? A gente pode pedir, né? Quanto mais, melhor. Se o outro tem essa conexão com Deus, que bom. Mas será que eu também não poderia ter? Fé, gente, é algo que a gente lapida e molda em nós. É algo que a gente conquista para dentro de nós. Só que a gente, muitas das vezes, pensa assim: eu vou acreditar quando? Eu vou buscar isso quando? Quando eu estiver passando pela dificuldade. E não dá para ser de imediato. É uma conquista que leva muito tempo, às vezes uma vida inteira, às vezes muito mais que uma vida. Para você desenvolver um relacionamento com Deus. Uma certeza que Deus está em tudo, até mesmo nas coisas difíceis, até mesmo nas coisas tristes. Então, veja que se eu quero aumentar a fé em mim, eu tenho que buscar os meios. Outro não poderá fazer por mim. E muito menos eu ficar assim, apenas pedindo para Deus: Deus me dê fé, né? A gente tem essa forma de agir. Podemos pedir para que Deus aumente a fé em nós. Aí Deus vai mandar muitas provações no nosso caminho para a gente poder ter fé. Né? É assim que acontece. Até quando a gente vai fazer oração para pedir fé, tenha certeza, não é pelo caminho fácil. Se eu quero aumentar a minha capacidade de ter paciência, Deus não vai despejar um balde de paciência em cima de mim, não. Ele vai mandar um punhado de provação para que eu possa trabalhar em mim com constância, repetidamente, até eu ter paciência. Mas até eu ter paciência, eu vou ter tido muita provação. A fé também é assim. Vai vir muita gente que vai te dizer: não acredita em Deus, isso é mentira, né? Vai acontecer coisas na sua vida, perda de gente que você gosta, que vai te falar assim: será que Deus existe? Como que essa pessoa se ausentou da minha vida no momento que eu mais precisava? É tudo teste da fé. Então, é algo que, para ser conquistado, requer muita dedicação, muita certeza, muito cuidado, para desenvolver apenas em mim. E Jesus ainda diz aqui, né, nessa passagem, que o homem procura ele porque ele tem um filho que tem um problema, que na verdade aqui, se a gente é da doutrina espírita, a gente sabe que o rapaz estava sendo obsidiado por espírito. Esse espírito estava em perseguição a esse moço já tinha um longo tempo. Fazia com que ele entrasse em um surto e se jogava em água, se jogava no fogo. E diversas vezes ele já tinha procurado os discípulos para poder ter essa libertação desse espírito obsessor. E há quem diga que não existe na Bíblia nada que fala sobre espiritismo, não é? Quantas passagens. E aí a gente vê que Jesus consegue libertar este moço da perseguição do obsessor. Mas aí os discípulos fazem a pergunta para ele: por que nós não conseguimos se a gente fez tudo igualzinho você nos ensinou? Ele diz que é por causa da fé. Da fé.
E em outra passagem, Jesus também liberta um moço de vários espíritos, e aí a questão moral de Jesus é extremamente elevada. Então, vê que Jesus, além de libertar o moço, através da fé que ele tinha em si, ele conseguiu libertar o outro. Então veja que se eu tenho uma fé desenvolvida e alguém me pede para eu fazer uma oração, eu posso conseguir aquela graça, porque Jesus disse que poderia. Jesus fala assim, o que eu fiz vocês também poderiam ter feito. Vocês só não fizeram porque vocês não tinham fé o suficiente. Não acreditaram de verdade. Veja que a fé é uma força, uma energia tamanha que ele diz que todos nós podemos ter. Todos. Basta nós querermos desenvolver em nós. E aqui ele ainda vem dizendo assim, né, que se a gente tiver fé, a gente pode pedir para uma montanha, transporta-te daqui para lá. E ela obedecerá. Diversos estudiosos, cada um, né, tem a sua interpretação, já diz o seguinte: qual a utilidade de transportar uma montanha de um lugar para o outro? As grandes montanhas, porque Jesus sempre que ele falava, ele não estava falando do mundo material, ele estava falando do mundo espiritual. Todas as passagens. Quais são as grandes montanhas que existem em nós? São os nossos defeitos, as nossas imperfeições, aquilo que para nós é um obstáculo imenso, aquilo que eu acho que não dá para mudar. Mas se a gente tiver fé, se eu tiver fé, se você tiver fé, não importa se é um vício, não importa se é uma imperfeição moral, não importa se é uma pessoa difícil na tua vida, é capaz. Pela força da tua fé. Porque a fé é uma conexão entre você e Deus. E não existe nada que a gente peça para Deus. E isso foi Jesus também que disse. Não existe nada que você peça a Deus, ao Pai, que Ele não irá te conceder. Tudo Ele pode te conceder. É lógico, né? Tudo. Respeitando ali, né? Mas a gente está pedindo coisas que são erradas. Coisas que vão contra a lei do próprio Deus, porque nós somos descabidos, nós nem enxergamos o erro que nós estamos cometendo, a gente está pedindo coisas absurdas. E fincamos o pé igual uma criança mimada, eu quero. A gente tem direito de pedir, porque nós somos ignorantes e a criança pode pedir o tanto que ela quiser, né? E o pai e a mãe vai conceder se ele achar que aquilo ali vai ser um bem. E assim é Deus. E vai conceder no tempo certo, no período certo. Se não for bom para nós, não nos dará. Ah, mas eu estou pedindo uma coisa que não é nenhum mal, me livrar de uma doença, por exemplo. Mas você não sabe por que a doença está no teu caminho? Será que não é uma libertação, uma expiação, um ensinamento para que você mude a sua rotina, a sua forma de ver a vida? Então, pedir, nós podemos pedir. Nós podemos pedir também para Deus nos aconselhar o melhor possível diante das dificuldades da vida. É? Já o comentário aqui que vem dos Espíritos diz assim: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Então veja que os Espíritos dizem, as montanhas que existem verdadeiramente são aquelas que caracterizam as imperfeições morais, o jeito das pessoas serem, né? As dificuldades que tem na nossa vida. Essas são as grandes montanhas, os grandes empecilhos da nossa vida. Às vezes a gente odeia tanto uma pessoa que passa a vida inteira odiando a pessoa. Desnecessário. Isso vai mudar em quê? Né? Não muda nada. Não me transforma, aliás, só me piora.
e o outro ainda está sofrendo com toda a minha má energia vibrando sobre ele. E aí eu terei que responder mais cedo ou mais tarde por aquilo que eu fiz, mesmo que seja em situação de vibração ruim, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham no progresso, para o progresso da humanidade. Se a gente fosse ler atentamente cada uma dessas questões, a gente ia ver o quanto nós muitas vezes somos cegos diante das situações, o quanto nós somos fanáticos, nós defendemos nosso pensamento, a nossa ideia, como se fosse algo que ninguém pode derrubar, como se eu fosse o dono da verdade, como se eu fosse a própria verdade do que eu estou dizendo. E a gente já sabe que existe a minha verdade, existe a verdade do outro e existe a verdade de Deus, que só Deus realmente o sabe. Então, veja que se nós fôssemos buscar para analisar quais são as montanhas que existem em nós, e que para isso eu deveria ter em mim uma fé mínima desenvolvida, nós correríamos nesse momento a tentar desenvolver essa fé, esse relacionamento. E aí eu digo, como que eu desenvolvo essa fé, né? Como que eu posso desenvolver a fé em mim? Como que cada um pode procurar desenvolver? Através da oração, da reflexão. Quando a gente faz a oração, a gente estabelece um relacionamento. Então, por exemplo, eu quero manter um relacionamento com uma determinada pessoa. Então eu converso com ela uma vez no ano. Só em datas comemorativas? Que tipo de relacionamento é esse? Para eu estabelecer um relacionamento, eu tenho que ter uma continuidade, uma conversa, que com o passar do tempo vai se tornando natural. Eu vou conhecendo o outro vai me conhecendo. Eu vou abrindo meu coração com mais naturalidade. Eu começo a me expressar sobre os meus sofrimentos verdadeiramente não superficiais. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Não basta eu simplesmente fazer uma oração hoje, depois passa muito tempo, eu vou só conversar com Deus quando eu estiver com uma dificuldade muito grande. Não. Não tenho nada para dizer, mas vou conversar com Deus. Vocês não conversam com os amigos, com a família? Assim é. Para ter relacionamento tem que ter contato. E ter um contato com Deus é assim. Né? E também mudar a nossa forma de ver a vida e as dificuldades da vida. Porque às vezes nós temos uma visão muito pessimista. Não conseguimos ver Deus em todas as situações. Nós podemos ver Deus no sofrimento, nas misérias do mundo, nas dificuldades que nós temos dia a dia, desde o nascer até o envelhecer. Nós podemos ver a beleza de Deus em todas as coisas. E isso é conquistar fé. É quando você não consegue enxergar a claridade do dia, como se tudo tivesse perturbado, tudo fosse noite, tudo tivesse fora da normalidade, mas você ter certeza, amanhã é um outro dia. Isso é uma mudança na nossa forma de olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar o que nos acontece. E isso é transformar a certeza que eu tenho dentro de mim em algo que se aproxima do acreditar verdadeiramente, mesmo que eu ainda não veja. Porque se nós formos deixar para ter fé só quando tudo estiver bem, quando eu tiver o dinheiro que eu quero, a pessoa que eu quero, a situação de trabalho que eu quero, se for deixar para acreditar só lá, quando isso tudo estiver acontecendo, aí é fácil. Né? Tá tudo bem. Porque nós somos assim. Às vezes a gente vai acreditando em Deus. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? Tem uma fé firme. Eu sou uma pessoa de fé. De repente, às vezes, acontece uma tragédia. Perde um filho, alguém querido. Aí fala, não acredito mais em Deus. Como se a morte fosse algo fora da lei natural. Né?
Inclusive, para a gente compreender os sofrimentos e as dificuldades da vida, é importante a gente ler, né, o livro dos Espíritos, principalmente as leis morais. Porque a gente vai descobrir ali tudo que existe que é natural, inclusive a morte. Inclusive isso. É a lei da destruição, é a lei do trabalho. A lei da destruição faz parte. Se a gente deixar para poder ter fé no momento da dificuldade, aí vai ser o momento mais difícil, porque você vai entrar com um punhado de questionamentos tristes, que vão derrubar a sua tese fraquinha de que existia Deus, né? Continuando aqui, a fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então, vocês veem que, por exemplo, igual nós estávamos falando, existem as pessoas que pensa, né? Eu tenho fé e a minha fé é forte. Mas não tem um relacionamento com Deus lá muito bom, não. Vem uma tragédia, uma dificuldade, uma perda grande. Aí nós que nos julgamos, né, até então protegidos por Deus, né? Porque enquanto está tudo bem a gente acha que está protegido por Deus, que Deus gosta da gente, né? De certo não gosta do resto da humanidade. Aí acontece uma dificuldade, aí a nossa fé vacila. Aí eu digo, qual que é o prejuízo da fé? Ah, não, sei lá, vai passar muitos anos, aí eu vou esquecer, e aí eu volto a ter um relacionamento com Deus, Deus vai me receber de volta? Claro que vai, mas até lá, nós que somos da doutrina espírita sabemos, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Espíritos bons, nobres, nosso anjo de guarda, e os nossos inimigos, e aqueles que não gostam de nós, ou aqueles que gostam das nossas imperfeições, que são nossos parceirinhos em todos os erros. Aí, quando a minha fé vacilar, esses que eram os nossos anjos protetores, eles tentam falar conosco, mas a gente está numa vibração tão ruim que a gente não escuta. Não escuta, não, de jeito nenhum, né? Aí o que acontece? Já aqueles que são, né, do mesmo naipe que nós, da mesma vibração ruim, aproveita que a gente está numa vibe pior e aí ele consegue a conexão. Aí a pessoa tinha um vício, ela volta para o vício. Ela tinha uma tendência à depressão, volta para a depressão. Ela já tinha uma tendência a ter uma doença ali, aquele espírito vai perseguindo. E aí eu viro e digo para vocês, eu não perdi nada, será? Vou passar quantos anos tentando me livrar de uma doença psicológica, psiquiátrica, ou de uma coisa que eu poderia ter resolvido só de ter construído a fé, que já me faria muito bem por si só, mesmo que não acontecesse nenhuma tragédia. Então, veja o quanto é importante nós pegarmos essa sementinha que Deus nos deu, colocar na terra do nosso coração e tornar um hábito vigiar, orar e conquistar para que essa plantinha cresça. Para que a gente possa ter essa certeza em nós que nos faz somente o bem e leva a gente a uma evolução espiritual grandiosa. Então, fica na mente de vocês, tudo que Jesus fez, imagina tudo que ele fez. Nós estamos numa escala evolutiva, nós começamos lá simples e ignorantes, estamos galgando todos os degraus para a gente chegar num patamar de espírito puro. Jesus era o espírito puro. Hoje eu não sei nem o que é mais do que puro ele já deve ser, né? Nós estamos fazendo essa escala também. E ele disse, tudo que eu fiz, vocês também podem fazer e muito mais. Então veja o tamanho do poder que tem em nossas mãos, porém a gente despreza, porque a gente não quer trabalhar. Não quer trabalhar em nós mesmos, cada um trabalhando em seu próprio coração, em sua própria mente, na sua personalidade, no seu jeito de ser. Alguém quer perguntar? O Theo pode responder, viu, gente? Ou complementar.
E os que pode aí também, ó, tem que estar sentado aqui. Pois é. Aham. Grande conhecedora. Ninguém? A questão fantástica, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de fé, a gente precisa ter coragem, a gente precisa de determinação, disciplina. Olha que interessante, né? Tudo ligado, né? Não existe fé sem ter coragem, sem ter determinação, vontade, né? Certeza absoluta, né? Nós temos dois exemplos de fé impressionante, né, no Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? E quem dá esses exemplos de fé? Olha, não é nenhum religioso, nenhum judeu, nenhum fariseu, nenhum saduceu, né? E nenhum adepto da fé dos templos romanos. As duas grandes lições de fé vêm de uma samaritana que estava com hemorragia há 18 anos, e naquela época a mulher hemorrágica era intocável, não podia sair em sociedade, ela era impura, era uma coisa horrível. A discriminação contra a mulher já era terrível, e quando ela tinha o problema de hemorragia, então acabou. Era quase que uma morta-viva para a sociedade da época. E aí ela ouviu falar de Jesus, né? E Jesus caminhando no meio da multidão, o que essa mulher fez? Entrou correndo no meio da multidão e tocou as vestes de Jesus. Olha que interessante, como que a percepção do mestre é fantástica, né? E ele sentiu, né, que saiu uma graça, né? Ele fala, né? Aí ele para imediatamente, quem me tocou? Apesar de que estava todo mundo empurrando ele, perto dele, né? Mas ele sentiu em especial essa mulher hemorrágica, que estava morta socialmente naquela época, né? Aí ela ficou com medo, né? Ela paralisou. Ele perguntou mais 2 vezes, né? Quem me tocou? Mais outra vez, quem me tocou? Aí ela responde, chorando já. Senhor, fui eu, o Senhor me perdoa. É que com a hemorragia eu não podia tocar no Senhor, então eu toquei nas suas vestes e eu estava certo, eu fui curada. Imediatamente cessou a hemorragia dela. Por isso que Jesus sentiu. Olha que fé. Aí Jesus ainda fala, eu nunca vi aqui na terra uma pessoa com tamanha fé. E qual foi o outro momento? Né? O centurião romano, o soldado romano, chegou lá, mestre, eu estou com o meu filho quase morto e eu tenho certeza, né, que o senhor vai curá-lo. Aí Jesus levanta, então vamos lá. Ele falou, mas senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, né? Ele era um soldado romano, né? E era um chefe, né? Era um coronel. Ele falou assim, eu sei que o senhor não precisa ir lá. Como eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens, eu tenho certeza, olha bem, que o senhor tem os espíritos também que seguem as suas ordens. Aí Jesus falou, então pode ir embora, que o que você falou já aconteceu, teu filho está curado. Né? E olha que interessante, né? Uma samaritana com hemorragia, completamente desprezível aos olhos da sociedade da época, né? E o soldado romano, que era combatido pelos fariseus e pelos saduceus, que o soldado romano era o demônio para os saduceus e para os fariseus, que eram quem? Os religiosos da época. Então olha que exemplo de fé. Isso tem que caber para nós, então a determinação, a vontade, né? A gente fala assim que é o pensamento,
olha bem, aliado ao sentimento e à nossa energia. Pensamento, olha bem, pensamento, sentimento, energia. E confiança total e plena. É um grande erro, né? A gente sair batendo em tudo quanto é porta. Ah, eu vou no benzedor, eu vou nisso, eu vou naquilo, né? E nada dá certo. Por quê? Tá faltando o quê? Fé. Principalmente nós que estudamos, né? Nós que estamos aqui aprofundando nos ensinamentos do Mestre, a gente tem que compreender isso, a profundeza, a profundidade do que Jesus nos ensina. E nós temos aqui os nossos jovens estudiosos, né? A física quântica vamos dizer assim, a versão mais moderna da física. E o que a Simone falou ali a respeito de Jesus, o que Jesus disse? Vocês farão coisas e poderão fazer ainda melhores do que eu. Olha bem, para quem estuda a física quântica, um segredo que Jesus deixou há mais de 2000 anos. Na verdade, o Evangelho, o que é o Evangelho? É a boa nova, a boa notícia. Então a gente vê que, infelizmente, os nossos irmãos evangélicos e alguns católicos se apegam ao Antigo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento, para nós, é um marco histórico. E desde o advento de Jesus, né, nós temos que entender que é tudo de Jesus para cá. A verdade é essa. Então a gente está vendo muita confusão na internet, muita desinformação. Cuidado. Nós temos que seguir o Mestre. E como eu estava dizendo, se a gente estudar profundamente o Evangelho, nós vamos ver que, na verdade, o Evangelho é um compêndio de física quântica. A cada ação, uma reação igual e contrária. Então, que a gente reflita sobre a fé. Reflita. Então, agarremos a quem? A Deus, a Jesus. Podemos dirigir aos santos, às santas que nós temos devoção? Sim, podemos. Por quê? Porque elas vão dirigir o nosso pedido a quem? A Deus, nosso Pai. Podemos pedir direto a Deus? Sim. Então nós não desprezamos ninguém, né? Nós respeitamos todos aqueles, né, que conseguiram esse poder espiritual. Olha, se a gente lê a história de Padre Pio, é um desses, um padre. Né? Se a gente lê a história de Santo Agostinho, fantástica, né? Fantástico. Se tornou sacerdote. E hoje é um dos que mais nos dão comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Né? Então vamos refletir sobre a fé. Vamos refletir. Né? E ela tem tudo a ver com a energia. Com o nosso momento energético. Tem tudo a ver com a nossa vibração, né? Com o que a gente atrai, nós atraímos. Nós atraímos as energias, pensamentos. Então nós temos que entender o que nós pensamos para perceber o que nós estamos atraindo. Né? E fazer o teste. Vamos buscar, gente, façamos o teste. Tiremos as provas. Os resultados vêm, são factíveis, se tornam realidade. Né? Que assim seja. Eu vou acrescentar um pouquinho. Como o Theo acabou de falar do Evangelho de Cristo, do Novo Testamento, Cristo foi muito claro lá, acho que é Mateus 5 ou 8, não sei, quando ele fala que nenhum pai vai dar um peixe, uma serpente com um filho,
já não teve. Então, todas as vezes que nós precisamos do nosso Pai, nós recorremos a Ele. Só que nós temos que confiar que Ele é o nosso Pai, que Ele é De verdade. a pedra fundamental da vida nossa. E muitas das vezes a gente só procura a Deus quando a gente está em dificuldade. Entendeu? A gente nunca procura a Deus quando a gente está em regozijo de felicidade. Sempre em dificuldade. Não, para a gente ter a verdadeira fé que Cristo nos ensina no Evangelho, é igual ele falou. A gente tem que amar do começo ao final. Não é só chegar do meio para cá e esquecer o comecinho aqui. Qual pai que vai ajudar um filho que não liga para ele, que não procura ele, só procura ele nas horas de dificuldade? Nós, como filhos de Deus, nós temos que pensar isso. Todas as vezes eu vou procurar a Deus é porque nós temos dificuldade para ele ajudar nós? Não. Nós temos que agradar o nosso Pai. Para o Pai agradar o Filho. Então a fé é essa. Quanto mais a gente pensar que Deus é a pedra fundamental da vida, da existência nossa, mais a gente vai viver bem. Porque no mundo, na parte espiritual, existe ação e reação. Tudo que a gente faz vai e volta, às vezes, em dobro até equívoco para a gente. Não só o bem, como o mal também. E para a gente livrar disso aí, a gente tem que estar sempre em Deus com os pensamentos. A gente em Deus, não com o pensamento em volta, depois penso que eu vou na igreja no final de semana e vou orar e Deus vai me ajudar na vida. Não. Eu tenho que procurar a estar sempre com Ele, com o pensamento firme para dar certo. É esse meu dito. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces com a Luciene. Autoconhecimento. Senhor Jesus, sabemos que nenhuma tentativa para surgimento espiritual será eficiente se não tentarmos fazer análise de nós mesmos, desvendando nosso mundo interior para melhor nos conhecermos. Somente assim descobriremos nossas falhas e tentaremos melhorar nosso caráter dentro dos preceitos cristãos. Senhor, precisamos adquirir boa disposição para iniciar o trabalho em nós. Se enxergarmos e assumirmos nossos defeitos e bloqueios interiores, sem culpar os outros, estaremos preparados para mudar. Temos de obter conhecimento de nós mesmos o suficiente para que, diante de faltas que cometermos, tenhamos coragem de assumir nossa responsabilidade. Façamos como o sábio que, diante de um erro, jamais pergunta para si de quem é a culpa, mas sim o que se deve fazer. Jesus seja louvado no templo do coração. Que assim seja. Estou esperando os doutor. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo,
para que possamos dar início a mais este encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos que estão hospitalizados, a todos que necessitam da cura, conforme o seu merecimento, Pai de misericórdia. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos que estão enfermos e acamados em seus lares, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, Senhor, mas principalmente aqueles que estão no lar de idosos. Peço suas bênçãos, Pai, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Pai, a todos os pais de famílias e mães, mas principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos, dependente dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor, a droga, o álcool, o cigarro, os jogos, a comida, o sexo, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Pai, tanto do vosso amor. Toca o coração desses irmãos, Senhor. Mas peço principalmente por todas as mãezinhas que rogam e pedem pelos seus filhos que estão no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo do vício. Toca por essas mãezinhas, Senhor, que tanto sofrem e tanto pedem pelos seus filhos, Senhor. Acalanta os seus corações. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja. Tite, tem mensagem hoje ou não? Não. Tenho.